Olá, bom dia galera, está no ar aqui pela nossa TV Tarobá, mais uma edição do nosso canal geral. E você sabe, eu gosto de começar o programa agradecendo a sua audiência, meu muito obrigado a todos vocês. E vamos para as manchetes do programa desse sábado. Você vai ver aqui no canal geral que o meu amigo Thiago Mendonça traz a segunda matéria, o segundo capítulo das 500 milhas de São Paulo, isso mesmo, matéria aí produzida pela equipe do Auto Mais e aí sendo repassada para o programa Canal Geral. Mais uma vez, meu muito obrigado a toda a equipe do Auto Mais que é parceira aqui do nosso programa. Você também vai ver como foi o sorteio do show de prêmios da ACIT, Associação Comercial e Empresarial de Toledo, que aconteceu na última semana. Eu estive por lá, registrei tudo e daqui a pouco matéria completa. Mas para começar o programa desse sábado, você vai ver um projeto muito bacana e uma matéria produzida pelo Departamento de Jornalismo da TV Tarobá. Você vai ver e conhecer o projeto O Essencial é Invisível aos Olhos. Então, se liga na matéria. Cristiane tem 20 anos. A estudante de Direito nasceu prematura e por isso desencadeou uma deficiência física. Ela explica que isso implica na liberdade de ir e vir. As minhas abdicações, algumas delas, sempre foram em razão da saúde. Sempre precisei na minha rotina, em algum momento, abdicar dos meus amigos, da minha família, das minhas atividades comuns para estar em hospitais, clínicas, uma rotina de exame, uma rotina de reabilitação. Então, preservar a minha saúde sempre foi uma preocupação prioritária. E para as outras pessoas isso tem acontecido apenas agora. A história de Cristiane faz a gente refletir sobre as coisas que as pessoas mais têm sentido falta neste período de pandemia, como uma simples ida até a praça, uma reunião com os amigos. O relato da Cristiane entrou para o projeto O Essencial é Invisível aos Olhos. O projeto foi criado por uma universidade de Toledo por meio do CEAP, Serviço de Apoio Psicológico. O objetivo é desenvolver a educação inclusiva. Abril é o mês da inclusão para a PUC e essa ação esse ano ela foi desenvolvida através da campanha O Essencial é Invisível aos Olhos. Então, neste ano, o tema dessa campanha que nós utilizamos foi a inclusão em tempos de Covid-19, no qual tem a participação da Cristiane, do curso do Direito, aqui da PUC de Toledo, onde ela trouxe o seu relato de como ela está vivenciando esse processo de distanciamento e principalmente a inclusão em meio a tudo isso. Então, essa campanha este ano, como eu disse, ela se baseou nesse tema da inclusão em tempos de Covid-19, por relação do Covid-19, esse momento que nós estamos vivenciando. Então, ela teve como objetivo, Amanda, trazer reflexões, discussões, através de palestras, relatos de estudantes da PUC, tanto de Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo, e principalmente para a gente estar vendo de perto como que essas pessoas que têm deficiência ou transtorno do neurodesenvolvimento estão passando por esse processo de distanciamento, de isolamento, principalmente a questão da inclusão em meio a tudo isso. Um vídeo foi gravado por estudantes com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento, com o intuito de criar uma corrente empática e de positividade sobre o atual momento. Recomendo que fiquemos em casa para o bem de todos. Usem bastante da criatividade, como cantar, dançar, pintar, desenhar. Leiam bastante, estudem também, joguem e mantenham-se ocupados, mas tranquilos. Sandra é professora de psicologia e tem ajudado neste processo.
É muito importante a gente pensar que essa modalidade remota que os nossos estudantes hoje estão vivenciando é uma modalidade que exige um nível de estrutura, de acolhimento, né, e de organização muito diferenciada do que eles estavam vivenciando até então. A PUC tem uma preocupação de como acolher esse processo, né, de como ressignificar todo esse novo, essa nova dinâmica que eles estão vivenciando, né? Então, o CEAP, enquanto tal, os campos de Londrina, Maringá, Curitiba, desde o primeiro momento, né, a gente percebe que isso começou no dia 18 de março, nesse primeiro instante nós nos reunimos e pensamos em como proporcionar aos nossos estudantes oficinas e um espaço de escuta para que eles pudessem estar se organizando e tendo possibilidades emocionais, né, e também estratégias para poder lidar com esse novo processo de modalidade remota. Então, a nossa preocupação não é só em como eles vão estar adquirindo esse novo conhecimento teórico, mas também enquanto sujeitos humanos, né? Como é que eles vão estar lidando com todo esse processo? Como é que eles vão estar ressignificando toda essa dinâmica, né? Então, a nossa preocupação enquanto CEAP é estar proporcionando um espaço onde a gente possa estar acolhendo essa nova dinâmica que nós todos estamos vivendo, né? Existe liberdade além da liberdade física, no seguinte sentido, de que quando foi proposto que eu fizesse parte desse projeto, eu mencionei no vídeo que eu sou uma pessoa livre. E aí, apesar de não ter a liberdade de ir e vir, a liberdade de caminhar propriamente dita, penso que outras liberdades, as quais as pessoas não, às vezes, não dão tanta ênfase, são importantes também. A liberdade de expressão, afinal, se não fosse a liberdade de expressão, não poderíamos estar conversando agora. A liberdade de pensamento, a liberdade de sentimento. Acredito que é preciso que as pessoas comecem a enxergar que, apesar de estarem restritas de sair de casa, somos todos beneficiados a partir do momento em que temos liberdade de ser e sentir o que realmente somos. Outras pessoas que têm essas liberdades restritas têm um problema social muito maior que o nosso, que estamos dentro de casa. E muitas vezes esse problema social que é maior não tem a mesma visão do que o problema social de estar em casa em função de uma pandemia. Entende? Quero aqui parabenizar a todos do projeto e também agradecer ao Departamento de Jornalismo da TV Tarobá, que é parceira aqui do nosso programa. Um grande abraço a todos vocês. E dando sequência aqui no nosso programa, você vai ver agora que o meu amigo Thiago Mendonça traz em seu primeiro Instinct uma matéria que fala um pouco sobre pilotos brasileiros que treinaram na Fórmula 1, mas não chegaram à categoria máxima do automobilismo. Então, fala aí, Thiagão, no primeiro Instinct. Você vai conferir hoje uma lista de nomes que talvez você nem saiba que andaram de Fórmula 1. É o tema do primeiro Instinct. Vamos lá, brasileiros que testaram carro de Fórmula 1, hein? Vamos testar os seus conhecimentos aí para ver se você sabe de todos eles. Por exemplo, esse cara aí na foto, ó, guiando o carro da Ferrari. Me diz quem é aí, ó. Difícil, né? Então vamos lá, é o piloto gaúcho César Ramos, de 21 anos de idade na época. Ele tinha ganhado a Fórmula 3 italiana
e recebeu como prêmio da Ferrari esse treino lá em Vallelunga. O César guardou isso, claro, para o resto da vida dele, mas acabou direcionando a carreira para os carros de Gran Turismo e depois veio correr aqui no Brasil, na Stock Car, onde ele está até hoje. Daniel Serra. Pois é, o cara teve a chance aí de acelerar um Fórmula 1. Isso foi na pista de Mugello, lá na Itália, em outubro do ano passado. E o Serrinha foi chamado para esse teste para dar exatamente o gostinho para ele de guiar um Fórmula 1, né? Não, nenhum interesse, fazer carreira na Fórmula 1, nada disso. Mas é que como ele é piloto oficial da Ferrari, inclusive com várias edições das 24 horas de Le Mans aí no currículo, ele ganhou essa chance, né? E foi muito bacana ver o Daniel Serra realizando esse sonho. Qualquer piloto mesmo que tenha mudado o seu destino sonha com a Fórmula 1 e tá aí o Daniel Serra. Agora, João Paulo de Oliveira, vocês lembram dele? Piloto que teve bastante sucesso aí nas pistas do Japão, ainda faz carreira, né? Ele ainda está nas pistas e ele teve a chance de guiar um carro da Williams em Valência. Na época, a Williams era uma equipe bastante atrelada ao Brasil, né? Tinha patrocínio brasileiro da Petrobras. O João Paulo de Oliveira acabava de conquistar o título da Fórmula 3 japonesa, isso era início de 2006, e a Williams chamou o João Paulo para testar o carro dela lá em Valência. Mas olha, tá uma cilada, viu? Pois é, apesar do sonho de guiar um Fórmula 1, o carro que os caras deram pro João Paulo era um modelo do ano anterior com motor novo, enquanto o companheiro de equipe dele, o Nico Rosberg, claro que era o piloto titular para aquele ano, teve tudo novinho, carro novinho, motor novinho. Resultado, 2,5 segundos de vantagem para o Nico Rosberg nesse teste. Claro que as circunstâncias eram outras, o JP foi lá também para curtir um pouco essa chance, né? Curtiu, voltou, fez carreira de muito sucesso, mas ele merecia ter tido um teste em melhores condições do que essas que ele encarou lá em Valência, né? Mas de qualquer forma, tá lá também, pode botar seu quadro na parede. Já pilotei um Fórmula 1. E isso faz muita diferença. Mário Haberfeld, esse foi um cara que ficou muito, muito perto mesmo de correr na Fórmula 1, né? O namoro dele com a Fórmula 1 começou com a equipe Stewart, pela qual ele competiu nas categorias de base com resultados espetaculares. Foi inclusive campeão da Fórmula 3 inglesa guiando um carro da Stewart. Depois evoluiu também para a McLaren, foi piloto de testes da McLaren, andou de McLaren em Fórmula 1, esteve no programa de desenvolvimento de jovens talentos da McLaren, que depois contemplaria aí pilotos como Lewis Hamilton, por exemplo, e testou também pela Jordan. Mas a oportunidade de correr na Fórmula 1 nunca apareceu para o Mário Haberfeld, que teve de direcionar seus esforços para os Estados Unidos. Mas é um nome que poderia sim ter chegado na Fórmula 1, especialmente por todas essas portas que foram abertas aí. Outro foi o Marco Greco também, né? Piloto da Indy, piloto de moto velocidade, que foi testar pela equipe Fundmetal, também bateu na primeira volta e acabou não tendo mais chances, né, de testar e de chegar à Fórmula 1, direcionou sua carreira para outros lugares. Então é isso, às vezes a realização de um sonho acaba se tornando uma história engraçada para contar, né, e de lembrar, mas que realmente não abriu portas para nenhum dos dois, né? Faz parte, teste é isso. Agora, se você gostou, se você lembra de outros brasileiros que testaram, que tenham histórias bacanas, deixa aqui nos comentários pra gente, aproveita, já se inscreve, deixa seu like e a gente vai trocando essa ideia bacana sobre automobilismo aqui no Primeiro Instinto. O espaço é sempre aberto para você. Um abraço! Quero aqui agradecer ao meu amigo Thiago Mendonça e a toda a sua equipe que é parceira aqui do nosso programa, em especial o pessoal do Primeiro Instinto. Um grande abraço a todos vocês. Galera, Canal Geral vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque no próximo bloco tem o sorteio da ACIT, Associação Comercial e Empresarial de Toledo. Tem também matéria das 500 milhas de São Paulo, o segundo capítulo dessa história maravilhosa que o meu amigo Thiago Mendonça está contando no Auto Mais e aí está sugerindo material aqui para o nosso programa. Então, não saia daí, porque eu estou te esperando.